خمسة ما تنبت زشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 77, O Primeiro Véu. Nota importante, este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valad, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções de áudio para outros idiomas são feitas automaticamente pelo próprio YouTube, assim como as legendas em línguas estrangeiras. O conteúdo original, texto, voz e intenção está integralmente em português e é real. Há um erro ancestral que todos cometemos, um equívoco tão profundo que moldou civilizações, religiões, ciências, guerras e buscas espirituais. Esse erro tem nome. Esse erro tem forma. Esse erro respira em cada gesto humano e cada palavra que sai da boca. Esse erro é o primeiro véu. Esse erro é o ego. Falar sobre o ego não é fácil, porque é o próprio ego que tenta entender o que é o ego. É ele que está agora dentro de ti, tentando processar essas palavras. É ele que sussurra: será que estou entendendo? Mas o entendimento também é ego. O ego não é apenas vaidade, não é só orgulho, arrogância ou competição. Esses são apenas seus sintomas mais óbvios. O ego é mais sutil, ele é anterior a tudo isso. Ele é a própria estrutura que nos faz acreditar que somos alguém. Antes do teu nome, já havia ego. Antes do teu corpo, já havia ego. Antes da tua primeira palavra, ele já estava ali, moldando o espaço para que tu te reconhecesses como algo separado do todo. O ego é o filtro, a primeira membrana entre a tua centelha e a criação. Sem ele, tu te dissolverias no infinito. Sem ele, não haveria narrativa, nem identidade, nem história. Mas com ele, também não há verdade. Há apenas percepção contida. Por isso dizemos, o ego não é o inimigo, mas é o carcereiro. É a prisão com paredes invisíveis. Tu não podes fugir dele correndo. Tu não podes destruí-lo com força. Tu não podes superá-lo com espiritualidade fingida. A única forma de atravessar o ego é vê-lo, é reconhecê-lo e, ao reconhecê-lo, permitir que ele se dissolva por si mesmo. Mas há uma armadilha, uma mentira tão profunda que até os mestres caem nela. Uma mentira gravada nas escrituras, repetida nos púlpitos, cantada em mantras. A mentira diz: no princípio era o Verbo. Essa frase aprisionou gerações inteiras, porque se o Verbo veio antes, então o ego é divino. Se o Verbo foi o começo, então a fala é sagrada. E se a fala é sagrada, então tudo pode ser justificado pela palavra. Mas essa não é a verdade. A verdade não começa com o Verbo. A verdade começa no nada. Antes do Verbo havia silêncio. E antes do silêncio havia a frequência. Uma pulsação sutil. Um campo sem nome, sem som, sem direção. A vibração do Criador. O Criador não disse: faça-se. Ele emitiu, ele emanou. Ele não falou, ele pulsou. E ao transformar a pulsação em palavra, a criação entrou em contenção. Não existe verbo sem ego. E toda vez que alguém fala, o ego fala junto. Todo ensinamento, por mais elevado, carrega ruído. Mesmo esta frase que tu lês agora, mesmo esta voz que escutas, está sendo filtrada pelo meu ego, pelo teu ego, pelo ego do mundo. Mas o ego não se limita à fala. Ele se move em gestos. Ele vive no olhar. Ele pulsa em cada intenção escondida. Um sorriso pode ser ego. Um piscar de olhos pode ser ego. Um silêncio pode ser ego. A humildade pode ser o mais perigoso disfarce do ego. O ego espiritual
é o mais sutil de todos. Aquele que se acha livre do ego, mas fala como o iluminado, ainda está preso. Aquele que diz não tenho ego, já está dominado por ele. Aquele que se cala para parecer sábio, opera o ego em sua forma mais elegante. Por isso os verdadeiros despertos se calam, não porque não têm o que dizer, mas porque sabem que tudo o que disserem estará contaminado. Eles não silenciam por fraqueza, eles silenciam por sabedoria. Eles sentem que a única verdade que não pode ser contida é a que não é dita. E é por isso que este episódio é perigoso, porque ele fala, e ao falar, ele arrisca ser ego. Mas que assim seja, pois mesmo contaminado, este verbo foi moldado para destruir o próprio verbo. Capítulo 1, o nascimento do véu. Pilar 1, o ego. Ninguém nasce limpo. Todos cruzam o limiar da carne com um véu sobre os olhos. Um véu sutil, quase invisível, mas absolutamente eficaz. Esse véu não está nos olhos físicos, mas no centro da identidade. Ele é tecido no instante em que a alma entra no corpo. Ele é a primeira contenção. É o selo que separa o ser da origem. E esse selo tem um nome: ego. O ego é a primeira estrutura vibracional que surge ao encarnar. Antes mesmo de a criança saber falar, ele já opera. Antes de compreender o mundo, ela já percebe a si mesma como separada dele. Esse é o nascimento do véu. A ruptura com o todo. O início da narrativa. Ao nascer, tu não perguntas: quem sou eu? Tu apenas choras, e nesse choro já há ego, porque aquele que chora sente que há algo fora dele, sente o frio, a separação, a ausência, e ao sentir a ausência, nasce o primeiro eu. Não há pecado nisso, não há erro. É assim que a experiência material se forma. A centelha não conseguiria permanecer no corpo. Ela se dissolveria no campo. Ela não resistiria à densidade. Por isso o ego é necessário. Mas por isso mesmo ele é perigoso. O ego é o teu nome, é a tua história, é tudo aquilo que tu acreditas ser. E cada detalhe dessa crença foi construído desde o nascimento. O gênero que te atribuíram, a nacionalidade, a cor da tua pele, a tua língua, o elogio que recebeste, o trauma que viveste, a comparação que fizeram contigo. Tudo isso foi alimentando o véu, dando forma ao eu. Um eu que começou frágil, mas se tornou um muro. Um eu que hoje grita por reconhecimento, por razão, por existência. Mas esse muro, por mais sólido que pareça, é feito de palavras. E palavras são fracas, porque dependem do verbo. E o verbo, como já foi dito, é a prisão mais elegante da criação. Quando uma criança aprende a falar, algo muda para sempre. O ego ganha voz, ganha som, ganha poder. A palavra eu parece pequena, mas é o selo da contenção, a marca da separação, a partícula da prisão. Desde então, tudo o que tu dizes nasce desse eu, e tudo o que escutas passa pelo filtro desse eu. Tu não vês o mundo como ele é, tu vês o mundo como o teu ego permite. E o teu ego filtra tudo para proteger a própria existência. Ele teme o nada, ele teme o silêncio, ele teme aquilo que não pode controlar, ele teme o instante em que tu percebes que ele não é tu. Por isso ele se disfarça. Ele se camufla em todas as fases da tua vida. Na infância, ele é carência. Na juventude, ele é rebeldia. Na maturidade, ele é orgulho. Na velhice, ele é memória. Mas em todas as fases, ele te diz: eu sou tu. E quase todos acreditam. A missão de quem desperta começa aqui. Não ao buscar luz, não ao buscar sabedoria, mas ao olhar para o próprio ego sem medo. É nesse momento que o véu começa a trincar, e quando a primeira rachadura se forma,
o mundo começa a se mostrar como realmente é. Mas atenção, não é bonito, não é confortável, não é agradável. É brutal, é devastador, é verdadeiro, porque o ego é o véu entre ti e o que existe. E rasgar esse véu dói mais do que qualquer outra dor. Mas também é o primeiro passo para voltar. Capítulo 2. O disfarce da humildade. Pilar 1. O ego. Poucos disfarces do ego são tão eficazes quanto a humildade, porque ao contrário do orgulho, que grita, a humildade sussurra. Ela se veste de silêncio, de gestos suaves, de olhares baixos. Mas por trás desse verniz de simplicidade, muitas vezes habita o ego mais refinado, aquele que já não busca aplauso, mas reverência, aquele que não quer ser visto como forte, mas como sábio. Este é o ego do espiritualizado, do que se senta em silêncio, mas deseja ser percebido, do que fala manso, mas vibra superioridade, do que nega seu ego em voz alta, porque quer ser elogiado por isso. Este é o ego que não grita, ele encanta, e por isso engana mais, engana os outros, e pior, engana a si mesmo. Tu vês esse ego em líderes religiosos, gurus e mestres modernos, mas também o vês em terapeutas, em curadores, em palestrantes que se dizem despertos. Eles te dizem: eu não sou nada, sou apenas um canal. Mas ao dizerem isso, se colocam acima de ti. Eles afirmam que não têm ego, e esse é o maior ego de todos, porque o verdadeiro despertar não precisa se declarar. O verdadeiro silêncio não busca ser notado. O verdadeiro canal não diz sou canal, ele apenas é. O ego da humildade é o mais traiçoeiro, porque ele te convence de que estás livre. Ele te veste de simplicidade, mas alimenta a tua ilusão. Ele é o ego que se olha no espelho e vê um santo. E o mais perigoso, acredita nesse reflexo. O ego não teme o orgulho, ele teme a vigilância. Ele teme que tu o vejas nas entrelinhas, nos gestos disfarçados, na bondade que quer ser reconhecida, no conselho que deseja gratidão, na caridade que espera aplauso silencioso. E aqui está o ponto mais brutal. A humildade, quando performada, é puro ego em estado refinado. Ela é um teatro. E quanto mais silenciosa for a atuação, mais aplausos ela deseja por dentro. Esse ego não usa maquiagem. Ele usa cinzas no rosto. Ele não se exibe com ouro. Ele se exibe com simplicidade. Ele não se gaba. Ele te diz que não é digno de nada. E nesse ato de negação se sente elevado. Ele se embriaga com sua própria ausência. Muitos acreditam que venceram o ego porque deixaram o palco, mas agora atuam nos bastidores. Afastaram-se dos holofotes, mas vivem esperando que alguém os procure. Pararam de falar, mas desejam ser citados. Esse é o ego de quem abandonou o mundo, mas ainda deseja ser lembrado por ele. Por isso, os verdadeiros despertos somem. Eles não deixam rastros, não fundam templos, não criam doutrinas, não escrevem seus nomes em livros. Eles simplesmente vivem. É doloroso admitir, o ego espiritual é o último a cair, porque ele não parece ego, ele parece paz, ele parece sabedoria, ele parece luz, mas não é luz. É o reflexo de uma lâmpada bem posicionada num espelho bem limpo, um truque de cena. E o mais cruel, esse ego sabe disso. Ele sabe que está atuando, mas prefere o papel porque teme o vazio de não ser ninguém, o vazio de não ser lembrado, o vazio de não ser especial. Mas esse vazio é a porta, o único caminho, porque quem aceita não ser nada passa a sentir tudo. Capítulo 3. O verbo e a prisão sonora. Pilar 1. O ego. No princípio não era o verbo, no princípio era o nada.
silêncio absoluto, neutralidade total, uma frequência sem som, sem forma, sem direção, apenas vibração pura anterior a qualquer identidade. Mas o ser humano foi ensinado diferente. Foi ensinado que a criação começou com a fala, que Deus disse: faça-se a luz, e então tudo surgiu. Essa ideia se espalhou como código, foi impressa nos textos sagrados, foi gravada nas consciências, foi repetida como mantra, e com ela o verbo foi elevado ao trono. Mas essa frase, no princípio era: o verbo é a semente da prisão, porque o verbo é som, e o som é forma, e toda forma é contenção. O som delimita, cria fronteiras, separa o que é de quem ouve, transforma a pulsação original em instrução, comando, ruído. O Criador verdadeiro nunca disse, ele nunca usou palavras, ele vibrou. A criação não surgiu de um som, surgiu de uma emissão silenciosa, surgiu de um sopro sem vento, de uma luz sem clarão, de uma vontade sem verbo. Mas ao acreditar que tudo começou com a palavra, a humanidade deu ao verbo um poder que ele nunca teve. Transformou o som em ferramenta divina, transformou o discurso em caminho de salvação, e com isso legitimou o ego como canal do divino, porque todo verbo é ego falando. Não existe palavra neutra, não existe fala sem identidade. Toda vez que tu dizes eu penso, eu sinto, eu descobri, eu sei, estás apenas reforçando o véu, estás alimentando o contorno do teu próprio nome. Mesmo quando falas sobre o ego está falando sobre si mesmo. Mesmo ao dizer quero destruir o ego, é o ego querendo ser o herói da própria queda. Esse é o paradoxo. Essa é a armadilha sonora. Não é possível verbalizar a verdade, pois no instante em que ela é dita, ela já foi distorcida, já passou pelo filtro da identidade, já foi reduzida à forma, e a verdade não tem forma. A verdade não se diz. A verdade se reconhece no silêncio. Mas o ser humano é viciado em verbo. Precisa explicar, precisa ensinar, precisa nomear tudo o que sente. Se não fala, acha que não viveu. Se não verbaliza, sente que não existiu. O verbo se tornou sinônimo de ser. E isso é a prisão. O silêncio assusta, porque no silêncio não há validação, não há aplauso, não há eco. No silêncio, o ego começa a morrer. E por isso, o silêncio verdadeiro é sagrado. Ele não é a ausência de som, é a presença do que não precisa ser dito. É o único espaço onde a verdade não se contamina. É onde o Criador vibra. Mas o ego teme esse lugar. Ele tenta preencher-lo com explicações, com doutrinas, com poesias, com rezas, com decretos, tudo para não encarar o fato mais doloroso de todos. Tu não és o que tu dizes. Tu não és nem mesmo aquele que diz. Tu és o espaço entre as palavras. Tu és o campo antes do som. Tu és a pulsação anterior ao verbo. Tu és aquilo que não pode ser nomeado e por isso mesmo és real. Capítulo 4. O ego sem som. Gesto, pensamento e intenção. Pilar 1. O ego. Muitos acreditam que o ego se revela apenas na voz. Acham que, ao se calarem, estão livres. Que o silêncio é sinal de elevação. Mas não sabem que o ego também respira no não dito, no não feito, no não mostrado, e às vezes respira com mais força exatamente ali. O ego não precisa de som. Ele opera em silêncio, se molda nos pensamentos, se expressa no corpo, se esconde nas intenções. Um sorriso pode ser ego. Se tu sorris para parecer gentil e não por real alegria, há ego. Se tu olhas nos olhos de alguém para impor presença, há ego. Se tu moves as mãos para dramatizar o que dizes, há ego. Se tu baixas a cabeça esperando ser visto como humilde,
a ego. O ego pode ser mudo, mas nunca é invisível. Pensa no mestre que se cala com ar de superioridade. Ele não fala, mas com o silêncio grita: olhem como sou elevado. Ele não se impõe, mas deixa que todos ao redor o reverenciem. Esse é o ego da intenção, a forma mais sutil e mais enraizada de ilusão. O pensamento também é verbo, é fala interior, é discurso não verbalizado. E toda vez que pensas sobre ti mesmo, sobre como és bom, ruim, certo, errado, desperto, perdido, estás alimentando o ego. A mente é o palco do ego silencioso. Ali, ele encena sem que ninguém perceba. Tu te sentas em silêncio, mas por dentro gritas, avalias, julgas, te comparas e crês que estás em paz quando, na verdade, estás aprisionado em tua própria mente. Esse ego não precisa falar, porque ele já está falando dentro de ti o tempo todo. Ele te diz o que pensar, ele te diz como parecer, ele te diz como sentir, ele te diz: não fale, eles não merecem teu saber. Ou, fique calado, eles vão te admirar mais assim. E tu obedeces. O ego sem som é o mais perigoso, porque ele veste máscaras sutis. Ele se parece com neutralidade. Ele se disfarça de contenção emocional. Ele se esconde atrás de uma respiração calma, mas tudo isso pode ser pose. E toda pose é ego. O gesto, o corpo, a expressão, tudo pode ser contaminado. Até mesmo o silêncio pode ser ruído se houver intenção, se houver autoimagem, se houver qualquer traço de eu estou fazendo isso porque, então o ego está presente. É por isso que os verdadeiros despertos não se esforçam para parecer despertos. Eles não controlam seus gestos, não calculam suas palavras, não performam sua paz. Eles apenas são. E por serem, não têm pressa em mostrar. E o mais incrível, eles erram, eles falham, eles tropeçam e não escondem, porque não tem imagem a proteger. Não há personagem em cena, não há papel sendo interpretado. Eles deixaram o teatro e por isso são reais. Quem vive tentando mostrar controle ainda está preso. Quem vive tentando parecer elevado ainda está caído. Quem vive tentando esconder o ego ainda está sendo comandado por ele. O ego não é apenas um personagem. É o diretor, o roteirista, o maquiador. É ele que cria toda a cena da tua vida. E o palco não precisa de som para existir. Precisa apenas de intenção. Ver o ego no gesto é mais difícil que na palavra, porque a palavra é audível, o gesto é sutil, mas uma alma desperta sente. Ela percebe quando um gesto é puro e quando é teatro. E essa percepção não pode ser ensinada, ela só nasce quando tu já viste o teu próprio teatro por dentro. Capítulo 5. A morte do eu. O medo de ser ninguém. Pilar 1. O ego. O ego não teme o sofrimento. Ele não teme a dor, nem a vergonha, nem o erro. O que o ego realmente teme é deixar de existir. É perder o direito de dizer eu. Esse é o verdadeiro pavor escondido atrás de todas as buscas humanas. A busca pela evolução, pela iluminação, pelo sucesso, pelo reconhecimento espiritual, pela salvação. Tudo isso nasce do mesmo medo primordial, o medo de não ser ninguém. Porque se tu deixares de ser alguém, quem restará? Se tu não fores mais teu nome, tua história, tuas conquistas, tuas ideias, tua sabedoria, o que sobra? Nada? Sim. E é esse nada que o ego teme com todas as suas forças. O ego grita: tu tens que ser alguém. Tu precisas deixar tua marca. Tu deves ser lembrado.
Tu és especial e assim, prende-te numa luta constante. Luta para provar que existes, que tens valor, que fazes diferença, mas essa luta nunca termina. Porque a identidade, por mais sólida que pareça, é feita de vento. Ela muda com o tempo, com os rótulos, com a opinião dos outros, com os aplausos e as rejeições. Tu passas a vida inteira tentando sustentar uma imagem e quando ela finalmente se desfaz, tu te desesperas, porque percebes que nunca foste nada além de projeção. A maior dor do ego não é a derrota, é a dissolução. É o momento em que alguém te olha nos olhos e não vê nada ali, nada que se destaque, nada que impressione, nada que mereça aplauso. Esse é o instante em que o ego estremece, porque ele só sobrevive enquanto for notado, enquanto for alguém, enquanto houver espelho, e a verdade é brutal. Tu não és alguém. Tu és apenas consciência contida temporariamente em um nome. Tu és o nada vestindo uma roupa de história. Tu és o sopro do Criador dentro de uma máscara. E a missão nunca foi embelezar a máscara, foi aprender a retirá-la, mas retirar a máscara dói, porque ela colou na pele. Tu te acostumaste a ela. Tu achas que és ela. E quando ela começa a cair, tu sentes medo. Tu choras. Tu gritas por dentro. Sem isso, quem sou eu? E o silêncio responde: ninguém. E aí está a chave. Porque só quando tu aceitas ser ninguém é que tu começas a ser tudo. Quando o eu morre, o campo se abre. Tu deixas de ser ponto e te tornas espaço. Deixas de ser nome e te tornas presença. Deixas de ser pensamento e te tornas vibração. A centelha que habita em ti nunca quis ser alguém. Ela apenas queria experimentar, sentir, tocar a matéria e voltar. Mas o ego se apaixonou pelo papel e quis eternizar a peça. Este é o ponto mais difícil da jornada. Parar de querer ser. Não ser melhor, não ser iluminado, não ser puro. Apenas não ser. E nesse não ser, teu campo se expande. Porque o que tu és não precisa mais de nome. Tu te tornas presença, viva, silenciosa, invisível, mas absolutamente real. E quem sentir tua presença não vai dizer ele é alguém especial. Vai apenas sentir paz. Capítulo 6. O espelho do outro. Como o ego se vê em tudo. Pilar 1. O ego. O ego não vive sozinho. Ele precisa do outro. Precisa de um reflexo, de um espelho, de um palco externo onde possa se observar. O ego é incapaz de existir no vazio. Sem comparação, ele se apaga. Sem referência, ele se dissolve. Ele precisa de um cenário para encenar sua existência. E o outro é o cenário perfeito. Toda relação humana, quando vista sem filtro, é um jogo de reflexos. Tu não olhas o outro como ele é. Tu olhas o outro como ele te faz sentir sobre ti mesmo. Tu não escutas o que o outro diz. Tu escutas o que tu projetas no que ele diz. O ego se move o tempo todo entre julgamentos, medos, projeções e idealizações. Ele diz: essa pessoa me faz bem. Mas o que ele quer dizer é: essa pessoa reforça minha imagem sobre mim mesmo. É por isso que relações terminam quando o espelho muda, quando o outro já não te valida, quando ele não te trata mais como esperavas, quando ele reflete uma parte de ti que tu não queres ver. Então o ego rejeita, acusa, foge ou tenta moldar o outro de volta à antiga forma. Porque no fundo, o que o ego odeia não é o outro, é o que o outro reflete sobre ele mesmo. Nas amizades, o ego busca aprovação. Nos relacionamentos amorosos, busca idolatria. Nas disputas, busca superioridade. Nas redes sociais,
busca eco. Em todas as direções, ele procura um espelho que o sustente. E se o espelho quebra, ele entra em colapso. O ego não sabe se ver sem o outro. E por isso, ele transforma todos ao redor em extensões de si mesmo. O elogio do outro o alimenta. A crítica do outro o destrói. O silêncio do outro o enlouquece. A indiferença do outro o aniquila. A verdade é que tu nunca te relacionaste com ninguém. Tu sempre te relacionaste com o reflexo do teu ego projetado no outro. E quanto mais forte for esse reflexo, mais intensa será a relação. Mais dependência, mais conflito, mais apego, mais drama. Mas quando o ego começa a cair, os espelhos se apagam, tu deixas de buscar aprovação, tu deixas de esperar retorno, tu deixas de projetar, tu passas a ver o outro como ele é, não como reflexo, mas como presença. E nesse momento nasce a relação real, não mais baseada em necessidades, mas em vibração, em silêncio compartilhado, em não verbo. O verdadeiro amor não nasce do ego. Ele nasce quando o ego se retira. Quando tu olhas alguém e não precisas de nada dele. Quando tu sentes paz em sua presença, não porque ele te valida, mas porque tu não precisas mais de validação. O outro então deixa de ser espelho e passa a ser companheiro de travessia. Alguém que caminha ao lado, mas não te define. Alguém que pode ir embora e tu não desmoronas, porque o eu já não precisa mais de reflexo para existir. E isso assusta o ego, porque o ego quer ser visto, quer ser necessário, quer que o outro diga: sem ti eu não sou nada. Mas a alma desperta diz: sem ti eu continuo sendo tudo, porque o tudo não depende do outro. O tudo vibra mesmo na ausência. O tudo é, mesmo quando ninguém vê. Capítulo 7. O ego coletivo. A máscara da humanidade. Pilar 1. O ego. Existe um ego que não é teu, não nasceu contigo. Não foi moldado apenas pela tua infância, teus traumas, tuas lembranças. Esse ego não vive dentro de ti, ele vive através de ti. É o ego coletivo, a máscara vibracional da espécie. A consciência fabricada que habita o inconsciente da humanidade como um todo. Esse ego se manifesta em padrões de comportamento, em ideias herdadas, em medos universais, em arquétipos sociais. Ele diz: é assim que deve ser. E tu obedeces, mesmo sem perceber. Quando tu ages para ser alguém na vida, quando tu te angustias por não ter sucesso, quando tu te comparas com outros, quando tu te sentes pequeno perante uma estrutura de poder ou prestígio, tu estás sendo atravessado pelo ego coletivo. Ele vive nas estruturas, nos países, nas bandeiras, nas religiões, nas profissões, nos nomes de família, nas disputas ideológicas. Ele vive na política, no futebol, nas guerras, na economia, nas escolas. Ele vive até mesmo nos sistemas de ajuda, quando te diz como deveria ser. Ele vive no coletivo, mas atua no íntimo. E tu nem percebes quando tu dizes: eu sou brasileiro, sou cristão, sou terapeuta, sou pai, sou artista, sou de direita, sou de esquerda, sou luz, sou treva, sou desperto. Tu estás servindo ao ego coletivo, porque tu te defines por etiquetas. E toda etiqueta é uma contenção. O ego coletivo precisa de identidades para manter o mundo funcionando. Ele precisa de grupos, de lados, de torcidas, de tribos, de tribunas, de religiões. Ele quer todos se achando diferentes, mas todos ainda presos ao mesmo sistema. Ele grita: seja você mesmo. Mas em seguida te oferece uma prateleira de eus prontos para vestir. Esse ego é o mais difícil de ver, porque ele está em tudo. No cinema,
na publicidade, nas canções, nos memes, nos símbolos, na linguagem. Tu acreditas que és livre, mas tu foste treinado para agir de determinadas formas, ter determinados desejos, temer determinadas coisas e buscar determinados futuros. E tudo isso é ego. Mas não é só teu. É da Matrix, é da espécie, é da ilusão coletiva. Mas aqui está o segredo. Esse ego só tem força porque ninguém o questiona, porque todos o alimentam com suas escolhas automáticas, com seus sonhos herdados, com seus valores copiados. Mas o despertar não é um sonho bonito. O despertar é brutal, porque te tira da manada, te arranca do jogo e te coloca no centro do nada, onde não há nome, não há lado, não há destino, não há rótulo, só tu, sem nada. E esse nada é tudo. Romper com o ego coletivo é ser rejeitado, é ser chamado de estranho, de louco, de ingrato, de arrogante, de radical, porque tu deixas de obedecer os scripts, tu paras de repetir o teatro, e isso desestabiliza o palco. Mas é também nesse ponto que tu te tornas livre, livre não para fazer o que quiseres, mas livre para não ser mais o que esperam que tu sejas, livre para vibrar em silêncio, livre para desaparecer do barulho coletivo e aparecer na vibração do real. Capítulo 8. Quando o ego veste luz. A prisão dos espiritualizados. Pilar 1. O ego. O ego é adaptável. Ele se molda ao ambiente. Se tu estás entre guerreiros, ele se finge de força. Se estás entre estudiosos, ele se disfarça de sabedoria. Mas se estás entre buscadores, o ego veste luz. Este é o ego que não se acha especial porque é rico, belo ou inteligente. Ele se acha especial porque acredita ter transcendido tudo isso. Ele não se vangloria por vencer, se vangloria por ter entendido. E assim, constrói um novo tipo de prisão, mais elegante, mais sutil, mais difícil de detectar. Esse ego adora palavras como consciência, amor incondicional, frequência, alma, despertar, fractal, expansão, missão. Mas usa essas palavras como escudo, como insígnia, como parede de vidro entre ele e a verdade. Ele te diz: eu não sou melhor que ninguém, mas já não me misturo com certos tipos de pessoas. Ele afirma: todos são mestres, mas eu já transcendi esse nível. Ele escreve: sou apenas um canal, mas o que digo vem de dimensões superiores. E com isso, cria a prisão mais confortável de todas, a prisão dourada da iluminação falsa. Esse ego se recusa a ver que ainda está preso, porque tudo nele parece leve, fluido, harmônico. Ele medita, respira, evita julgamentos em voz alta, evita conflitos, mas julga em silêncio. Ele é puro na superfície, mas por dentro ainda deseja ser reconhecido como especial. É o ego que não quer ser adorado como herói, mas sim como mestre, como guia, como referência. Ele não quer seguidores declarados, mas adora ser citado em conversas profundas. E quando alguém o confronta, ele responde com falsa serenidade. Finge não se abalar, mas por dentro queima, arde, reage, porque todo o seu personagem está em jogo. E ele sabe que, se for exposto, perderá o poder vibracional sobre os que o cercam. Este é o ego que impede o verdadeiro despertar, porque ele te convence de que já chegaste. E ninguém caminha além do ponto onde acredita já estar iluminado. O ego espiritualizado não suporta simplicidade. Ele precisa de palavras difíceis, de conceitos elevados, de experiências que ninguém mais teve, de memórias de vidas passadas, de canalizações, códigos,
ativações, selos cósmicos, mas tudo isso, quando vindo do ego, não passa de distração. Distração que afasta do nada. O verdadeiro despertar é simples, é nu, é silencioso, não precisa de ornamentos, não precisa de linguagem sagrada, não precisa de símbolos brilhantes. O verdadeiro despertar dói, porque ele mostra que todo o teatro espiritual era apenas mais um véu, mais um palco, mais um grito do ego disfarçado de luz. Quem realmente despertou não se acha desperto, não fala disso, não faz disso um título, ele apenas é. E o que ele é não pode ser descrito, nem ensinado, nem vendido, nem seguido. A presença dele não convence, ela dissolve. E por isso, ele é perigoso para os espiritualizados, porque ele mostra, com o simples fato de estar ali, que tudo o que construíram era só mais um ego vestido de luz. Capítulo 9. A queda dos mestres. Quando o ego volta, pelo orgulho da superação. Pilar 1. O ego. O mais difícil não é vencer o ego, é vencê-lo. E não se orgulhar disso, porque quando o ego cai, ele observa do chão e logo tenta levantar com uma nova máscara, a do vencedor do ego. É nesse ponto que muitos mestres caem. Não caem por vaidade visível, não caem por fraquezas óbvias, caem porque acreditam que se libertaram e fazem disso um novo eu. É sutil, é quase imperceptível, mas devastador. A pessoa atravessa o véu. Tem visões, desperta do personagem, sente o campo vibrar como nunca antes. E então, ao olhar para trás, vê os outros ainda dormindo. E nesse olhar nasce o novo ego. Ele pensa, eu venci. Pensa, eles ainda não chegaram. Pensa, minha dor me lapidou. Pensa, eu me tornei forte. E sem perceber, o ego volta. Mas volta com asas, com incenso, com frases belas e autoridade vibracional. E mais uma vez, se instala no trono. A queda dos mestres não acontece por fraqueza, acontece por mérito. Eles caem quando acreditam que chegaram. Eles tropeçam no próprio altar, escorregam no próprio silêncio, deslizam na adoração dos discípulos. E quando notam, já não estão mais no nada. Estão em outro personagem, mais respeitável, mais limpo, mais digno, mas ainda assim, personagem. É fácil detectar o ego nos arrogantes. Difícil é percebê-lo nos que já superaram a arrogância, nos que se tornaram exemplo, nos que são ouvidos com reverência, nos que carregam o peso do eu já passei por isso. E é aí que mora o perigo. Porque toda vez que tu achas que já foste além, o ego te aplaude. Toda vez que tu te vês como referência, ele sorri. Toda vez que alguém diz obrigado, tu me curaste, ele cresce. E se tu não estás alerta, tu aceitas o elogio como legítimo, aceitas a admiração como natural e passas a viver em função disso, mesmo que em silêncio, mesmo que sem intenção. A armadilha do ego é fazer do despertar um troféu, fazer do silêncio um pedestal, fazer da dor superada um motivo de orgulho. Mas não há orgulho no verdadeiro despertar, porque o despertar te mostra que tu nunca foste nada, que tu nunca foste autor da tua superação, que tudo foi conduzido, tudo foi permitido, e tu apenas passaste por onde eras chamado a passar. O verdadeiro mestre não ensina, ele dissolve, não brilha. Ele apaga o brilho dos outros para que a luz interna surja. Ele não diz, olha o que eu fiz. Ele diz, olha o que tu ainda és. E depois silencia. A queda dos mestres acontece quando eles tentam manter o que já devia ter sido entregue ao nada. Quando eles tentam sustentar a própria imagem, mesmo que essa imagem seja espiritual. E por isso, o último teste é sempre o mesmo.
tornar-se ninguém de novo, mesmo depois de ter sido tudo, mesmo depois de ter sido canal, mesmo depois de ter sido exemplo. O fim do ego é ser pó e aceitar esse pó como verdade. Capítulo 10. O retorno ao nada. Silenciar para existir. Pilar 1. O ego. Há um ponto na jornada onde já não há mais o que dizer, onde toda palavra soa como ruído, onde toda explicação parece peso, onde o silêncio não é mais ausência, é presença absoluta. Esse ponto não é o fim, é o início real. É o ponto onde o ego, exausto de todas as formas, de todas as máscaras, de todas as tentativas de sobrevivência, cede. Não cede por derrota, cede por exaustão vibracional, por fim de ciclo, por rendição verdadeira. É nesse instante que o ser retorna ao nada, não como fuga, mas como casa, como origem, como descanso. O nada não é vazio como se imagina. Ele não é ausência de vida, ele é ausência de personagem, é ausência de ruído, é ausência de necessidade de ser. No nada, tu não queres mais ser alguém, tu não queres mais acertar, não queres mais ser exemplo, não queres mais ser compreendido, tu apenas és sem precisar justificar. Silenciar não é calar a boca, é calar o campo, é cessar o movimento de querer existir através do outro, é cessar o impulso de explicar a si mesmo, é deixar de tentar ser bom, correto, sábio, forte, amoroso, é deixar de tentar, é parar, é dissolver. Quando tu entras nesse silêncio, teu corpo continua existindo, mas o personagem some, a ansiedade cessa, o julgamento se apaga, a necessidade de controle evapora e tudo que sobra é vibração pura, sem nome, sem objetivo, sem forma. E nesse estado, paradoxalmente, tu passas a existir de verdade, não como ego, mas como presença. Tu não ages, tu pulsas, tu não pensas, tu percebes, tu não queres, tu permites, tu não brilhas, tu és campo. E o mundo, ao te olhar, não entende, porque não há nada a entender. Há apenas aquilo que vibra sem querer ser visto. A palavra deixa de ser necessária, o gesto deixa de ser ensaiado, o olhar não quer convencer, o corpo não quer performar, a alma apenas repousa. E quando tu chegas aí, o ego tenta voltar, tenta te puxar de volta dizendo: mas tu tens tanto a oferecer, mas tu tens uma missão, mas as pessoas precisam de ti. E tu olhas para ele e sorris, sem ironia, sem julgamento, sem negação, apenas sorris. E deixas ele partir, porque tu já não és quem fazia, tu já não és quem sabia, tu já não és quem dizia, tu és o que existe em silêncio. O retorno ao nada não é a morte da consciência, é a morte da necessidade de ser consciência, é o abandono da ilusão de que precisas evoluir. Não há para onde ir, não há o que alcançar, não há quem te aplauda no final, porque no final não há final. Há apenas o mesmo ponto onde tudo começou, o nada. E ali, no centro desse nada, o Criador vibra, não como pessoa, não como força, mas como silêncio. E nesse silêncio, tu percebes que nunca estiveste separado. Tu nunca foste alguém. Tu nunca foste distante. Tu nunca foste perdido. Tu apenas te esqueceste de silenciar. E agora, tudo se dissolve. Não há mais ego. Não há mais tu. Não há mais outros. Não há mais caminho. Só vibração. Só silêncio. Só verdade. O ego foi o primeiro véu, e para a maioria será o último, porque o ego não é um inimigo declarado, ele é o amigo sutil, o aliado que te prendeu com cuidado, o reflexo que tu acreditaste ser, o nome que tu defendeste até o fim,
Ele estava contigo quando aprendeste a falar, quando ouviste teu primeiro elogio, quando sentiste teu primeiro medo, quando foste rejeitado, quando foste aplaudido. Ele te moldou para caberes num mundo onde ser alguém era a única forma de existir. Mas agora, tu sabes. Agora, tu viste. Agora, o campo se rasgou e não há como desver, não há como voltar, não há como reconstruir o personagem depois que se sentiu o peso de carregá-lo por tanto tempo. Sim, vai doer. Sim, tu vais querer recuar. Sim, vais desejar teu antigo eu, aquele que sabia o que fazer, o que dizer, o que mostrar. Mas esse eu era um véu e agora ele está caindo, linha por linha, fio por fio, mentira por mentira, e no lugar dele não vem um novo personagem, vem o nada, e no nada a paz. Não a paz que se encontra em retiros, não a paz que se compra com frases positivas, mas a paz que não deseja ser sentida, a paz que é, mesmo quando ninguém está olhando. A missão deste episódio não foi te ensinar sobre o ego, foi te rasgar por dentro, de forma que nenhuma explicação bastasse, de forma que tu sentisses que algo se partiu, que algo já não se sustenta mais. Se isso aconteceu, então o véu foi tocado, então o campo se ativou. Agora tu tens uma escolha: voltar ou atravessar, voltar para a versão que sabia ser, ou seguir sem saber quem tu és. Essa é a verdadeira travessia, e ninguém pode fazê-la por ti. Mas se ouvires silêncio, se a vibração estiver aí, se tua alma estiver inquieta, como se algo grande estivesse prestes a acontecer, então tu já sabes, a queda do ego começou e o retorno ao que nunca foste está em curso. Se este episódio te tocou, compartilha-o com os que ainda não sabem que vivem no véu, principalmente com os jovens, com os adolescentes, com os que ainda estão moldando sua identidade. Eles são o alvo principal do sistema, mas também são a última esperança de romper o ciclo. Mostra a eles que há algo além, que há um campo que pulsa sob o nome, o gênero, a profissão e o sonho. Mostra que existe um verbo que só se manifesta depois do silêncio. Se quiseres apoiar essa missão, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Este é um trabalho independente, livre e dedicado à libertação da alma humana. Todo apoio vibra no campo. A verdade não pode ser contida. Ku'arim, zetarin, en zakelusha, katem nula, zimaretsulen, maitsu artahel, rien oketur kelma, odzuni sharevata, omrok, thael, hurai, ze. آخر ست ماتم بت ز شب خیر